imagina, tu se consumires 5.000 calorias por dia, com 80 quilos, tu vais atingir 3 gramas por quilo de peso corporal sem teres cuidado com o que estás a pôr. Basta-te comer muito, porque repara, comeres muito arroz, ou massa, ou batata, ou pão, também trazes proteína por arrasto. O arroz, massa, batata, pão não são hidratos de carbono. São alimentos que têm muitos hidratos de carbono, mas também muita proteína. Repara, 100 gramas de aveia pode ter 16 gramas de proteína. É muita coisa. E isso, para mim, foi uma grande chapada de luva branca aqui com o livro. Tu dás um exemplo das ervilhas com arroz. E uma dose normal de arroz com ervilhas tem 20 gramas de proteína. Sim. Acreditas que eu mesmo a fazer as minhas contas, que faço muito por alto, e hoje em dia das proteínas já tenho perfeita noção. Dentro das massas e do arroz, tenho noção que por cada 100 gramas de massa ou de arroz é à volta de 10 gramas de proteína. Tenho noção que um copo de leite bem recheado é para aí 10 gramas de proteína. Tenho noção que um ovo, normalmente acho que é o L, tem para aí 6 a 8 gramas de proteína, mais coisa, menos coisa, com a gema. Tenho essas junções todas do bodybuilding, entre aspas, ou da experiência empírica, do empirismo. Mas muitas vezes eu a jogar por baixo para ter a certeza que atingia os números mais altos de proteína, eu não contabilizava tanto, ou contabilizava muito por baixo a proteína presente nos hidratos. Certo. Até porque na minha cabeça havia aquela cena de tá bem, mas a proteína dos hidratos não é tão boa. Sim. Não é tão boa, não tem tanta leucina, não tem BCAAs, não tem não sei o quê. Quais é que são de facto as diferenças então entre a proteína dos hidratos, ou a proteína de origem vegetal, por exemplo, para a proteína de origem animal, no que diz respeito à riqueza de aminoácidos, e será que isso tem então alguma diferença para objetivos? Olha, para avaliarmos a qualidade de uma proteína isolada, e quando eu digo isolada não é uma proteína em pó isolada, é a proteína de determinado alimento, ponto final, ali. O que nós conseguimos perceber é que, de uma forma geral, as proteínas de origem vegetal têm um ligeiro teor de leucina, um teor de leucina ligeiramente abaixo daquilo que é a proteína de origem animal de uma forma geral, tem um teor ligeiramente abaixo de aminoácidos essenciais, mas acima de tudo tem com mais frequência um aminoácido limitante da sua capacidade de estimular a síntese de proteínas. Ou seja, há um aminoácido limitante? Há um ou mais aminoácidos que estão em falta nessas proteínas vegetais. O que é que estão em falta? Bem. Que estão em falta. Percebi que era algum que limita a capacidade da síntese proteica porque não está presente. Quais é que são já agora? É a leucina? Não. Normalmente é a metionina e a lisina. Só que qual é aqui a grande questão? É que tu não vais comer ervilhas com ervilhas. Lá está, para dar o exemplo do livro. Dá. Tu não vais comer arroz com arroz. Tu, eventualmente, se fores vegetariano, vais juntar uma leguminosa, okay? Pode ser feijão, pode ser grão, pode ser lentilha. É uma fonte grande de hidratos de carbono, que pode ser arroz ou massa ou batata doce, o que quer que seja. E depois alguns hortícolas. A verdade é que essas duas proteínas muito provavelmente se vão complementar. O que uma tinha a menos, a outra vai ter a mais, ou pelo menos em quantidade suficiente para cobrir aquele valor. E por outro lado, em quem não é vegetariano, e quem come carne ou peixe ou ovo e laticínios, ainda mais um motivo é que normalmente as proteínas de origem animal, para além de não terem um aminoácido limitante, têm aminoácidos a mais, para além daquilo que precisavam, dos que os das proteínas vegetais têm a menos. Portanto, para um omnívoro, alguém que come carne, peixe, ovo, leite e por aí fora, a proteína vegetal conta praticamente 100% porque ela vai se agregar a outros aminoácidos. Portanto, proteína vegetal tem sim muita qualidade numa globalidade alimentar. Okay? Por isso ela tem que ser contada. E no exemplo do arroz com ervilhas, tu estavas a falar, o arroz tinha de facto um déficit de alguns aminoácidos, mas depois as ervilhas supriam então esse... Lembras-te quais é que eram os... É metionina e lisina, lá está. Então a metionina e a lisina está presente no arroz ou está presente nas ervilhas? Agora não me lembro. A metionina está presente no arroz e não está nas ervilhas em grande quantidade. E a lisina, o oposto. Portanto, eles cruzam perfeitamente, encaixam perfeitamente. Claro. E leucina? A leucina está porreira nas ervilhas, talvez não? Olha, a leucina, na verdade, é das coisas em que há menos diferença entre proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Não é assim tão pouca em termos proporcionais. Eu jogava com uma dieta vegan, por exemplo, era fraca em leucina. Ligeiramente, se não for ligeiramente abaixo. Sim, ligeiramente abaixo. Okay. Por isso é que se diz que numa dieta vegan nós podemos querer subir o valor total de proteína no dia. Ou seja, se 2.2 é mais que suficiente para um omnívoro, se calhar 2,5 ou 2.6 para um vegan dá-nos mais garantias ainda.